Agora, é muito curioso, isso aí remete a Doppelganger, o livro que a gente está conversando no Clube do Livro. Quem está lá deve ter ouvido essa parte já, e vai ouvir melhor, acho que com a Alessandra, que tem um conceito de diagonalismo, né? Que é a ideia de Vai ser que... o tema do nosso encontro. Quarta-feira agora. Uhum. Tem esse conceito que a Naomi Klein traz, que é a ideia de que algumas pautas são transversais. A direita rouba algumas pautas da esquerda, se apropria delas, e quando a esquerda, pela esquerda negar muitas vezes a existência delas, ou não se comunicar tão bem em relação a elas, a direita vai lá e pega. Para mim, a interferência da CIA nas democracias latino-americanas é um assunto da esquerda. A gente tá falando isso há muito tempo. Sim, nos Estados Unidos a CIA fica fudendo a democracia no mundo todo. Vem o Elon Musk e fala basicamente o que a gente tá dizendo há 50 anos, as veias abertas da América Latina, tá lá o Elon Musk falando. Só que mentirosamente, óbvio. Na verdade ele tá falando o contrário, precisamente o contrário do que aconteceu. Que foi, pela primeira vez, talvez, primeira vez na história, os Estados Unidos, não é que interferiu salvando nossa democracia, é que os Estados Unidos foi convocado e falou, lavo minhas mãos, tem mais o que fazer. Provavelmente não por serem bonzinhos e democratas, mas só porque não quero sujar as mãos com o Bolsonaro, entendeu? Porque acharam que ia pegar mal, porque acharam que não valia mais a pena. Mas o Bolsonaro é MAGA, né? O Bolsonaro é Trump. Ainda tem então, isso. Os caras queriam acabar com esse movimento, né? Claro. Global, achando que ia enterrar de uma vez o movimento. Mas da mesma maneira que a gente já foi empurrado como campo a fazer defesa de farmacêuticas, a fazer defesa de coisas que a gente nunca achou que a gente ia defender, daqui a pouco a gente vai estar como campo fazendo a defesa do Departamento de Estado americano, dizendo que eles nunca interferem em eleições. Que evidentemente eles interferem. E essa é a genialidade da acusação. É que eles pegam uma coisa que é uma prática dos Estados Unidos há pelo menos 50, 60 anos, que é de interferir em eleições fora dos Estados Unidos de alguma maneira, ou, pior ainda, né, interferir em golpes mesmo, fazer com que esses golpes sejam viabilizados, que foi o caso do golpe militar no Brasil. E aí eles pegam essa acusação que tem esse lastro, que se apoia numa percepção popular de que existe interferência e que essa percepção popular ela tem grãos de realidade, e eles colocam isso no lugar de, então, eles interferiram para eleger o Lula. E joga o campo, não é nem o campo de esquerda, é o campo antitrumpista mesmo, porque acho que ele vai muito além do campo de esquerda. Num lugar de defesa, uma defesa impossível, uma defesa muito desconfortável. Exatamente. Você sai de hipócrita. Você sai de É hipócrita. isso. Exatamente. Vocês querem ficar defendendo? Não houve interferência americana. É a pior coisa. Ninguém vai fazer isso, porque sempre é. Não, Defender a CIA? Você vai defender a CIA? Eu não vou. Com o Ainda Estou Aqui no Oscar, né? Que foi um golpe patrocinado rigorosamente pelos Estados Unidos. Pelos Estados Unidos e pelo Kennedy. E fundou a USAID, pelo Kennedy. Mas olha só, mas só pra deixar claro, tá? Porque a gente fala que o Kennedy não fundou a USAID. A USAID foi criada pelo Congresso americano no momento em que tanto o Senado contra a Câmara dos Deputados tinha a maioria republicana. A USAID é um projeto do Partido Republicano. Sim, mas isso é importante nesse debate. Isso é super importante. Foi na presidência Kennedy, ele sancionou, ele institucionalizou a coisa. E ele era favorável, ele achava uma ótima ideia. Ele era favorável e era o contexto de Guerra Fria do auge mesmo, que se entendia que a luta antissocialista deveria ser ganha não só com bombas atômicas, teve que acabar com a crise dos mísseis, não sei o quê, mas com muitos bilhões de dólares penetrando dentro da sociedade dos países para fazer um verniz democrático, muitas vezes democrático mesmo, muitas vezes só para segurar o alcance dessas democracias para algo tolerável para os Estados Unidos, tem muitos exemplos disso, e de espionagem sim. Espionagem sim, de operador da CIA ser operador da USAID para pagar ONGs para conseguir influenciar. E é daí que vem teorias da conspiração, com base em certas realidades, mas com ficções construídas em cima, de que foi dinheiro da CIA, que pagou que pagou junho de 2013, que pagou o Greenpeace, que paga todo mundo para dar golpes no mundo. Então, a esquerda também criava ficções paranoicas que não colaboravam nada, com base nesses grãos de a verdade, que vem sim de dinheiro super esquisito dos Estados Unidos e que o Elon Musk agora tá usando como vilão. E a coisa mais que me desespera mesmo, não é só que ele tá fazendo isso para construir é mentira. É que ele é o interventor máximo de eleições. Não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo. Agora com o governo dos Estados Unidos na mão dele, mas com o X, com a grana que ele doa, com as falas que ele tem feito na Alemanha. Então, assim, o interventor, o cara que tá pondo o dedo na balança mesmo, acusando o USA, tá tentando deslegitimar a eleição de 22 no Brasil. Que é em si uma intervenção. Quando o cara ele é uma figura-chave do governo americano, fazendo conferência de prensa dentro do Salão Oval, né, basicamente transformando o presidente num marionete dele, e fazendo isso de forma explícita. E esse cara coloca na plataforma dele, que ele é dono, rigorosamente dono, onde ele manipula o algoritmo, uma alegação infundada em que ele não apresenta absolutamente nenhuma prova, nenhum indício, nenhuma documentação, nada. Não tem nada que ele tenha vindo a público e dito, olha, descobri aqui, provas cabais, tive acesso ao sistema da USAID e agora eu posso afirmar com certeza. Não, ele simplesmente diz. O governo americano, in fact, did that, eles de fato fizeram isso. Isso é intervenção. Aí tá a intervenção. Ele tá falando algumas coisas que não é uma prova cabal, mas também não é nada. O que ele tá falando é o seguinte, ele falou que muitas organizações que foram financiadas nos últimos anos com dinheiro da USAID, que protege a Amazônia, direitos LGBT, que eles falou que são Quem falou isso foi Eduardo Bolsonaro, Bruno. O Elon Musk fez um tweet. Ele não falou nada, nem isso. Mas os dados estão sendo vazados para algumas reportagens que estão sendo colocadas por aí e tal, que não é prova nenhuma de que teve interferência, mas que teve sim dinheiro do Departamento de Estado americano alocado na USAID para, enfim. Sim, teve um convênio gigante que o governo Bolsonaro fechou com a USAID durante a pandemia para adquirir respiradores para a região amazônica, por exemplo. Sim, então, evidentemente que tem dinheiro da USAID no Brasil, isso não quer dizer que tenha dinheiro para fazer intervenção em eleições. O fato só é que
O que é enlouquecedor e genial da acusação é isso. É que eles estão no processo de denunciar uma intervenção, intervindo. Essa é a intervenção. A intervenção é deslegitimizar a eleição de um outro país que aconteceu. Isso é uma intervenção. É uma intervenção. E a coisa mais desesperadora disso tudo é que agora não é o Alan dos Santos falando isso numa live com 5.000 pessoas. Não. É a Casa Branca. É o homem mais rico do mundo. Falando como o homem mais poderoso da Casa Branca. Que manda no Senado dos Estados Unidos com a grana dele. Então, assim, é uma situação bastante distópica, e eu acho que isso, enfim, é meio angustiante, porque não sei muito o que fazer em relação a isso, mas o Lula, com essa popularidade baixa dele, quando a gente olha no esquema global mesmo, no mundo, ele é uma figura muito importante de ser derrotado em 26 por esses caras. Ele é o último presidente de um país gigante, de um país grande, de economia poderosa, mas não só isso, o Lula é talvez dos presidentes do mundo o último mito, assim. Um cara que tem um simbolismo, tem uma força icônica no mundo pra a esquerda, mas pra ideia de uma esquerda democrática, ele sobrou sozinho em pé. Só tem ele no cargo, né? Então, assim, e ele é o cara que tá na frente de uma extrema direita que já governou e é das mais próximas da Casa Branca, né? Porque, por exemplo, hoje eles estão fazendo laços, bem afinados, aliás, com a extrema direita alemã, né? Estão falando que tem que esquecer o passado. O Elon Musk fez um discurso há alguns dias, o vice dos Estados Unidos foi na Alemanha e fez o que o Olaf Scholz chamou de intervenção, né? Defendendo a extrema-direita alemã, mas isso ainda é uma novidade. Essa direita não frequenta Mar-a-Lago. Não tá no Telegram do Steve Bannon. A nossa tá. Então, 26, infelizmente, a gente vai viver uma campanha feita na ponte aérea Brasil e Washington. Aí sim, com certeza, com dinheiro americano e influência americana explicitamente, que já está acontecendo. E com intervenção de grandes empresas americanas. Agora, gente, vamos só comentar uma coisa aqui, pelo menos me dá um grãozinho de alegria e de desespero, que também é enlouquecedor, que eles não conseguem decidir qual é a narrativa, né? Às vezes a narrativa as eleições foram fraudadas, na verdade Bolsonaro ganhou. Às vezes a narrativa elas não foram fraudadas, teve dinheiro da USAID pro Lula ganhar, porque a acusação do Musk não é que a USAID financiou a fraude eleitoral. A alegação do Musk, não, a alegação dele é que a USAID financiou organizações que fizeram campanha pro Lula ilegalmente, é essencialmente isso, ele nem chega a dar esse nível de detalhe, mas é isso, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, é disso que ele tá falando. Não, porque eles, a pretexto de financiar combate à desinformação, na verdade eles financiaram a vitória do Lula. Eles falam, mas agora teve vitória, decidam-se. Não é possível. Qual foi a fraude? Não precisa fazer sentido, isso a gente já sabe, né? Sim, é melhor que não faça sentido. É melhor que não faça. É melhor que não faça, porque quando não faz, a gente é que fica doido. E eles ficam tranquilos, gente. Eles ficam super bem com essa incoerência. É a gente que fica dando volta, fica exaltado, fica puto e não sabe o que fazer com essa irracionalidade. Porque se fosse um argumento que parasse mais ou menos em pé, a gente sabe combater isso. Mas você não sabe nem aonde desmentir. Falando nisso, o